seja bem-vindo à creche obscura do Tio Lu. O mundo vai acabar um dia, queira você ou não. Mas a pergunta é, quando será? Teorias apontam que o fim do mundo está mais próximo do que se pensa. Se formos analisar a Bíblia, o fim do mundo vai acontecer a qualquer momento. Você está preparado para um caos, para uma desordem total, para uma terra sem lei? E se acontecer uma grande catástrofe natural, onde a economia mundial seja abalada, onde vai faltar alimento, medicamento, hospitais? Imagine o pânico, imagine o caos. Ao se falar a expressão fim do mundo, não podemos imaginar somente o globo terrestre explodindo, ou um meteoro caindo e destruindo tudo. Temos que imaginar também uma situação de um pandemônio, um caos político, onde o planeta Terra se transforma em uma terra totalmente sem lei e a sobrevivência vai falar mais alto. A ética, a moral, não terão espaços nesse novo mundo. As pessoas começarão a matar para sobreviver. Você já assistiu o seriado The Walking Dead? É mais ou menos aquilo. Você está preparado para uma situação como essa? Nessa nova série do canal, nós estaremos mostrando maneiras de se preparar para um possível apocalipse, para um possível caos mundial. E então, vocês estão preparados? Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Sempre quando temos necessidade de alguma coisa, nós vamos até o mercado, com a certeza de que lá vamos encontrar feijão, arroz, água, qualquer tipo de alimento que nós precisamos. Mas, e se acontecer uma situação onde o verdadeiro caos tome conta do mundo? Onde as pessoas entrem em total desordem e comecem a saquear os mercados? Onde não exista mais lei? Ou então se acontecer um pandemônio político, um caos na economia, onde os alimentos comecem a subir de preço de maneira avassaladora e um alimento que custa, por exemplo, R$5 hoje, amanhã vai estar custando 50, 100 reais. O que faremos? A maioria da população acha tudo isso uma maluquice. Porém, existem pessoas que se preparam para o pior. Vamos conhecer algumas delas. O australiano Robert Bast hipotecou sua casa e investiu boa parte do seu dinheiro, aproximadamente 350 mil dólares, mais de R$1 milhão, para construir uma fortaleza, onde ele estoca alimentos e diversos itens de segurança. Este brasileiro, chamado José, planeja viver em uma caverna com a família. Para chegar lá, comprou uma caminhonete de R$20 mil, movida a diesel, e que precisa ser empurrada para dar a partida, já que, segundo ele, nada que for elétrico funcionará quando o fim do mundo chegar. Além disso, José estocou alguns alimentos como sal, arroz, açúcar e 2.000 litros de água. O americano Dennis, morador da cidade de Phoenix, no Arizona, transformou sua casa em um verdadeiro refúgio contra o fim do mundo. Há 6 anos, a família se prepara para uma possível explosão solar. No fundo do quintal, ele cultiva plantas e cria alguns animais. O astrólogo Felipe Porto estoca alimentos e combustível em sua casa. Ele faz parte de um grupo chamado Preparadores e diz que está pronto para superar qualquer tipo de catástrofe que venha a surgir nos próximos dias, meses ou anos. Por mais que nós nos preparemos para uma situação difícil e totalmente caótica, no fundo, não estaremos totalmente preparados no momento em que isso acontecer. Nós, que já nos planejamos, precavidos por uma situação dessa, não estamos preparados. Imagine você, que não está se preparando, que acha tudo isso uma tremenda bobagem. Eu, Tio Lu, também faço parte do grupo chamado Preparadores. Não somos psicóticos. Isso não se trata de um fanatismo terrorista, não. Isso se trata apenas de precaução. Eu, particularmente, acredito fielmente na Bíblia.
Acredito que muitas coisas que estão acontecendo já foram profetizadas pela Bíblia. E humanamente falando, eu acredito que futuramente pode acontecer um grande caos mundial, um caos na economia, seja por divergências entre países, seja por conta de uma guerra, seja por conta de uma tragédia natural. Não sabemos. Uma coisa é certa, em algum momento o mundo vai entrar em colapso total. Se você tem mais de 25 anos, você se lembra da terrível crise que o Brasil sofreu com a inflação, bem no período do governo Collor. Você se lembra que sua mãe mandava você ir comprar pão e o pão custava um determinado valor. E quando você voltava no outro dia, o dinheiro que você usou para comprar 5 pães não dava nem para comprar um. Imagine uma situação caótica dessa começar a acontecer novamente no Brasil. Não se trata somente de se preparar para uma catástrofe natural. Se trata também de se preparar para uma grande queda da economia, pois nós confiamos muito no sistema. Achamos que sempre vamos no supermercado e vamos conseguir comprar. Confiamos demais no dinheiro que guardamos dentro do banco. Também confiamos muito nesse pedaço de papel, nessa moeda chamada dinheiro. Dinheiro não se come. Não adianta você juntar muito dinheiro e não estar preparado se algo de ruim vier a acontecer no futuro. Nesta série, eu estarei dando dicas de como se precaver para um possível fim do mundo, um possível apocalipse, um caos total. E hoje nós vamos falar sobre a importância de estocar alimentos e água. Mostrarei a vocês com exclusividade parte do meu suprimento pessoal. Bem, sobrinhos, isso aqui que vocês estão vendo é um pedaço, um pequeno fragmento de um estoque que eu faço na minha própria casa. Aqui você pode ver que tem uma grande quantidade de enlatados e produtos com prazo de validade que vão até 2020. Tem produto aqui que vai vencer em 2020 ainda. Por que eu faço esse estoque, sobrinhos? Porque nós temos que estar preparados para qualquer situação que venha a acontecer. Não só uma situação apocalíptica, mas um apocalipse econômico, por exemplo. Um caos na economia. Existem pessoas que têm mais de 7 mil reais de alimento estocado. Pessoas que são preparadas assim como eu. Pessoas que são precavidas. A gente confia demais que a gente sempre vai ali no supermercado e sempre vai encontrar uma lata de salsicha, que a gente vai achar uma embalagem de achocolatado, de ervilha. Então, a gente confia demais no sistema. E o sistema uma hora vai quebrar e vai dar o bote. Você precisa passar um tempo estocando alimentos. Se você está assistindo esse vídeo agora e caso o mundo não acabe, não haja ainda um caos econômico ou uma catástrofe natural, comece a estocar alimentos. Estoque alimentos, porque você não sabe o que pode acontecer. Esses alimentos aqui são alimentos, como eu disse, com prazo de validade extremamente grande, sobrinhos. Tem alimentos aqui que vai vencer em 2020. Ó, essa lata de ervilha aqui, ó. Isso aqui tem 3 kg de ervilha. Eu devo ter aqui umas... Estocado aqui, eu devo ter umas 8 latas. Uma lata de ervilha dessa aqui, em caso de um colapso, a gente consegue se alimentar. Se você tiver uma família de 4 pessoas, você consegue se alimentar durante 3 dias. Toda a sua família comendo, só isso aqui. Aqui é uma questão de sobrevivência, sobrinhos. Então aqui dá para você se alimentar 3 dias. Não é para você ficar misturando. Você vai usar cada alimento desse por um dia. Então você vai ter tempo para poder se manter durante uma catástrofe dessa. Então eu tenho 3 latas dessa aqui. Só com esse kit aqui de 3 latas eu passaria bem mais tempo. Uma latinha dessa aqui, se fosse só eu, passaria aqui 4 dias comendo, 5 dias. Comendo de manhã, de tarde e de noite. Me alimentando o suficiente para que eu não morra de fome, né? Lembrando que isso aqui é dica de sobrevivência. Sobrevivência você não vai comer para encher a barriga. O conservante que tem dentro desses alimentos, sobrinhos, ajuda a conservar mesmo fora da geladeira. Você vai abrir uma lata dessa aqui e o líquido que está dentro você não vai tirar. Salsicha enlatada é uma fonte de proteína, não é uma coisa para você comer todo dia. Aqui, ó, essa latinha aqui vai vencer em 2018 ainda, não sei se vai dar para vocês verem aí. Eu não sei se está dando para vocês verem, sobrinhos.
Essa latinha vai vencer em 2018 ainda, tá vendo? Vai vencer em 2018. É um alimento interessante. Com uma salsicha dessa aqui você passa o dia todo sem morrer de fome. Claro que você não vai ficar satisfeito, mas uma boa chance de estar se alimentando durante alguns dias em caso de um colapso. 3, 6, uma semana, 2 semanas aqui de alimentação. Tenho aqui 2 semanas de sobrevivência. A sardinha também, tá aqui, ó, essa sardinha ela vai vencer em 2019. Deixa eu dar o ângulo aqui para você ver. Eu não sei se está dando para você ver aí, sobrinhos. Vocês conseguem ver? Vai vencer em 2019 ainda essa lata de sardinha. Então eu tenho estocado vários aí. Feijoada enlatada, ajuda bastante, o ferro do feijão, tem feijão enlatado. É bom você, tem várias latas dessa aqui. Essas latas aqui já tem bastante tempo que eu comprei. Tem gente que compra feijão aí, tem feijão, gente, que dura 5, 6 anos enlatado. Então, conserve isso dentro da sua despensa. Esse balde de picles que eu comprei, ele dura 5 anos, sobrinhos. Então, e aqui vai me dar vários dias de alimentação também. Tio Lu, e se eu não puder ficar em casa? Aconteceu uma tragédia natural e eu não posso ficar em casa. É muito simples, sobrinhos. Esse estoque que vocês estão vendo aqui é o estoque que eu deixo preparado para o carro. Esse estoque aqui, ó, fica dentro do porta-mala do carro, porque eu tenho vários dias de alimentação aqui, fora o que eu tenho na despensa. O que eu tenho na despensa total é para, se acontecer um colapso, e se eu não precisar sair de casa, então eu vou ter alimento estocado. Mas se por acaso eu precisar fugir ou sair da minha casa por alguma coisa que esteja acontecendo, eu precisar ir para o campo, eu precisar ir para o meio do mato, esse estoque aqui fica dentro do meu carro, fica dentro do carro, sobrinho. Isso aqui, ó, vai ficar dentro do carro, fica lá no porta-mala, e tudo isso aqui cabe dentro de uma caixa grande, fica lá dentro. Se caso eu precisar fugir, fazer uma rota de fuga, eu já tenho rota de fuga, eu vou falar sobre isso em outro vídeo. E então fica dentro do carro e eu já tenho uma alimentação para que eu possa fazer a minha rota de fuga sobre isso. E a água, tio Lu? Bom, eu não tenho como mostrar o meu estoque de água, mas eu tenho um bom estoque de água armazenado. Você precisa ter estoque de água armazenado. No carro, se você tem carro, você vai deixar esse estoque de alimento aqui, de enlatados, guardado, e você vai ter também o estoque de água, porque sem água você não vai viver. E sobrinho, você vai comprar também comprimidos como esse aqui, é porque não tem como mostrar. Eles purificam qualquer água. A água pode estar impura, pode estar suja. Você coloca um comprimido desse numa água suja e aí depois de meia hora a água já está pronta para consumo. Então são elementos para sua sobrevivência. Caso você possa ficar em casa, você precisa ter armamento, eu vou explicar sobre isso. Você tem que ter como sobreviver. Você precisa ter uma maneira de defender a sua casa. Quando você estiver fazendo estoque de alimento, você não pode contar a ninguém que você está fazendo estoque de alimento. Por quê? Porque se alguém descobrir que você está fazendo estoque de alimento em uma situação apocalíptica, vão saber, ó, na casa de fulano de tal tem alimento, então vamos roubar lá. Então você precisa ter muros altos, você precisa proteger a sua casa, caso você ainda possa ficar com a sua família, você não precisa fugir, então não mostre isso. Se você tiver um estoque desse no carro, como eu faço em caso de uma situação de emergência, você também não pode mostrar para que dores de cabeça em um momento de ação rápida não aconteçam. No próximo vídeo, falaremos mais de como sobreviver a um apocalipse. Não perca o próximo vídeo da série. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Curta a página Tio Lu no Facebook. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se no canal e participe da minha creche de crianças obscuras. Até o próximo vídeo. Um beijo do Tio Lu. Sonhem comigo.